pessoal. Hak Sukkot Sameach. A gente começa assim, porque estamos celebrando uma festa extraordinária, a festa de Sukkot, a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. Você escolhe o nome que você quiser, mas é uma festa. E Deus falou que a gente deveria celebrar essa festa. E nós estamos aqui hoje com a Adriana Lanhado de Alencar, e Hak Sukkot Sameach para você, Adriana. Hak Sukkot Sameach, Alex e a todos que nos assistem. Então, é muito bom ter essa audiência nossa, essas pessoas tão queridas, que olham a gente falando e não reclamam, né? Tá certo? Esse é um negócio legal, que às vezes a gente É fala, o verdade. pessoal começa a reclamar, mas esse pessoal não, esse pessoal é gente finíssima. E nós vamos falar de uma festa, que é a festa de Sukkot, a festa dos tabernáculos, e os textos que a gente andou vendo para falar sobre isso na Torá são Levítico, capítulo 22, do 26, do versículo 26, até o fim do capítulo 23. Números 29, do 12 ao 16, na Haftarah, Zacarias 14, na Brit Hadashah, João 7. Muito interessante. Se você tiver a oportunidade de ler essas coisas, você vai ficar impressionado. E eu vou começar lendo Levítico 23. A partir do versículo 39 até o 43 é quando é falado sobre essa festa de Sukkot. E diz assim: porém, aos 15 dias do mês sétimo, que é o mês de Tishrei, né? Quando tiverdes recolhido a novidade da terra, ou seja, você recolheu toda a colheita, todos os benefícios, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao dia primeiro haverá descanso, e ao dia oitavo haverá descanso. E ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis essa festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, e para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Opa! Em Levítico 23, Deus deu para a gente as festas que nós devemos celebrar, sempre. Isso não foi revogado em nenhum momento. Temos que celebrar esses momentos, temos que celebrar o nosso Deus. Eu diria que existem 3 grupos de festas. Uma que é o Shabat, que é toda semana a gente celebra o nosso Deus. Essa é importantíssima, não podemos deixar de fazer. Nem que seja por poucos minutos, mas você tem que celebrar o nosso Deus. Depois tem um grupo de festas que a gente chamaria de festas da primavera. São as festas que trazem lembranças extraordinárias, lembranças de liberdade e lembranças de início dos benefícios. E as festas do outono, elas, digamos assim, eu chamo elas de apoteose das festas, porque elas trazem coisas extraordinárias, elas trazem o fim da colheita e elas trazem a lembrança da importância de Deus, da vinda de nosso Deus lá com as trombetas, no Yom Kippur com o quê? Com o nosso perdão, clamamos por nosso perdão, precisamos clamar por perdão ao nosso eterno Deus. E Sukkot, finalmente, que é, digamos, o fim da colheita. É, é, todas as benesses, nós estamos aqui em gratidão, dizendo: Deus, eu sou muito grato por tudo isso que o Senhor fez por mim. Falei demais sobre as festas, Adriana?
Não, não falou demais não. E muito interessante que se são festas, a gente deve celebrar e celebrar com alegria, né. O Shabat, não é um sacrifício, né, a gente deixar de não trabalhar nesse dia e guardar esse dia para o Senhor, é algo maravilhoso, se lembrar dele, de tudo que ele faz por nós. Então, é para celebrar com alegria. No Sukkot não é diferente, a gente também tem que se alegrar de cumprir isso que Deus falou para a gente como um estatuto perpétuo, de no primeiro e no último dia guardar santa convocação, ou seja, é a mesma coisa que um Shabat, você não deve trabalhar nesses dias, deve guardar esse dia para o Senhor, é dia do Senhor, e os dias durante a festa você deve comer dentro dessa cabana que você faz, desse tabernáculo, lembrando aquilo que os judeus, o povo de Deus, o povo de Israel, ficou em tendas quando saiu do Egito. E foi um tempo de se aproximar de Deus, um tempo da gente se despojar daquele conforto nosso e pensar nas coisas simples, né? Mesmo que hoje em dia a gente não é tão agrícola como era o pessoal daquela época, o Sukkot também vai nos fazer lembrar um pouco essa simplicidade que Deus quer da gente. Inclusive, Yeshua celebrou o Sukkot, né? Em João, capítulo 7, no Novo Hum, Testamento, a gente pode ver que Yeshua estava sendo perseguido e ele participou da festa de uma forma meio escondida. Ele estava em oculto, mas ele estava lá. Então, você pode ver que Yeshua não veio revogar nada do Antigo Testamento. Justamente ele veio confirmar, justamente ele veio fazer e cumprir tudo aquilo. E assim, você me pergunta: "Ah, mas Jesus, Yeshua já fez o sacrifício. Por que que eu faço tudo isso que está no na Torá?" Porque primeiro tá es de é um mandamento de Deus, o Shabat, as festas, e está escrito lá que é um estatuto perpétuo. Então isso a gente vai fazer por toda a eternidade. Que bênção, né. Inclusive, o que a gente pode só entender é que com o sacrifício de Yeshua, ele de uma vez por todas fez o sacrifício pelo meu, pelo teu pecado. Então, essa parte que está na Torá sobre sacrificar os animais para perdão dos nossos pecados, isso a gente não faz mais. Uma, porque não temos o templo em Israel, e outra, porque Yeshua fez o sacrifício de uma vez por todas, pelos pecados do passado e pelos pecados que ainda virão. O sacrifício dele é uma coisa geral e aboliu essa parte sacrificial. Mas tudo que está na Torá, que não é sacrifício de animais, a gente cumpre, né, Alex? Adriana, você me fez parar para pensar aqui em um monte de coisa. A primeira delas é, se você for em Números 29, lá do versículo, acho que 12 ao 16, tem um detalhamento do que deve ser esse sacrifício. Na verdade, um detalhamento do que deveria ser esse sacrifício na ocasião enquanto o templo existia, seja o templo portátil, que o Uhum. pessoal tinha no deserto, seja o templo definitivo, que foi construído, né? Que foi construído por Salomão, na verdade. Enquanto isso, continuavam sendo tendas, barracas onde se guardava a arca, né? Verdade. Depois esse templo foi destruído, né, por Nabucodonosor. Depois, na volta do exílio, o povo decidiu reconstruir esse templo. Teve um monte de coisas na história que acabaram criando problemas com esse templo, até que o templo foi destruído no ano 70 da era cristã, e não teve mais templo. Então, você não tem mais lugar de fazer o sacrifício, né? Não tem mais o templo físico, mas na própria palavra, na Brit Hadashah, na Nova Aliança, se diz que nós nos tornamos o templo, Exato. onde reside quem? Reside o Espírito Santo de Deus. Se você entendeu quem é Yeshua, se você entendeu que ele fez o sacrifício que tinha que fazer,
se você entendeu que você é pecador e que tem que pedir perdão a Ele, e você se agarrar nele, tem que se agarrar em Jesus. Se você fizer isso, você se torna o templo do Espírito de Deus residindo dentro de você e orientando você. O Espírito vai ficar buzinando na sua vida, falando assim: escuta, filho, não faça isso, faça aquilo. Ou filho, olha só a oportunidade que você tem na frente, agarre-se nela. Ele vive falando isso para a gente, fez mudanças na minha vida, tenho certeza que fez mudanças na vida da Adriana, tenho certeza que fez mudanças na vida de tantas pessoas que estão assistindo essa nossa gravação, é impressionante. O Espírito de Deus trabalha em nós, reside em nós, nós somos o templo hoje, mas nós continuamos fazendo festa, porque Deus é um Deus de festa, Deus é um Deus de celebração, Deus gosta que celebremos, Deus gosta que relembremos as maravilhas que Ele tem nos proporcionado. Essa festa de Sukkot é exatamente a festa do encerramento da colheita. Nós estamos dando graças a Deus por tudo que Ele tem dado para nós. Hoje você pode ir lá no mercado da esquina e comprar uma verdura, não tem problema nenhum. Comprar farinha, etc. Mas aqui nós estamos celebrando, estamos agradecendo a Deus tudo o que Ele nos dá, tudo, cada detalhe da nossa vida. É isso que nós estamos fazendo hoje. Você falou um negócio muito interessante, só para complementar a minha ideia aqui, que lá você falou em João 7, né? Mas você falou, eu estava vendo em Zacarias 14, no versículo 17, ele fala assim, Zacarias é um profeta e ele falou sobre o futuro, né? E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém, exatamente nessas festas que tinha-se que subir a Jerusalém, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva, ou seja, as benesses não virão sobre ela. Se você não for para celebrar a Deus, se você não for celebrar a Deus, as benesses não vão vir sobre você. E aí, em João 7, é muito interessante, Adriana, o que você colocou. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, Jesus é Yeshua, né? Dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Mas olha, se você for encontrar a Deus, virá chuva sobre você, virá água sobre você. E então Yeshua disse assim: se alguém tem sede, que venha a mim e beba, que venha essa água vai ser dada para ele. Só que ele continua. No versículo 38, ele diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, toda a Escritura diz isso, rios de água viva correrão do seu ventre. Não só você receberá essa água, como você será a fonte dessa água para outras pessoas. Você vai derramar essa água, você vai derramar essa bênção na vida de outras pessoas. E disse ele do Espírito, aquele Espírito que mora no novo templo, que é você e eu, todo aquele que acredita que Yeshua veio para pagar o preço do pecado. E disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Isso foi escrito em João capítulo 7, e o sacrifício de Yeshua ainda não tinha ocorrido. Mas nós estamos aqui numa época em que o sacrifício ocorreu. Gostou desse sacrifício de Yeshua, Adriana? Com certeza, Alex. Eu vejo aqui que em Zacarias foi uma profecia já falando disso, do sacrifício de Yeshua, da vinda do Espírito do Ruach, e nós sendo um templo do Ruach, né? O próprio Deus habitando em nós, olha que incrível isso, ele nos instrui, nos mostrando o que é certo, o que é errado. Hoje mesmo escutei um vídeo de um amigo dizendo
depois que eu conheci Yeshua e que eu o sigo, ficou um pouco mais difícil, porque eu consigo, no sentido de que a gente tenha consciência daquilo que é certo e do que é errado, né. Antes de andar com Yeshua, ah, podia tudo, talvez era fácil num certo ponto, mas era muito ruim por outro, né. Como é bom segui-lo, como é bom ter aceitado ele e ser um templo do Espírito de Deus, né, do Espírito Santo. Então eu gostaria de orar por você que nos assiste, tá bom? Pai querido e amado, eu te agradeço por esse momento de oração, esse momento de aprendizado aqui, Pai, de nos alegrarmos pelas tuas festas, Pai, pelo Sukkot que estamos vivendo, Pai, agora. E pedimos, Pai, que todo aquele que nos assiste possa ser abençoado, possa entender a tua verdade, aceitar a tua palavra e passar a ser um templo do Espírito Santo, se ainda não for. Em nome de Yeshua. Amém, amém, amém. Que coisa boa. Essa oração é uma coisa muito boa. E a gente podia continuar falando, mas vamos deixar vocês refletindo um pouquinho mais sobre isso. Isso bateu no nosso coração e queremos que bata no seu coração e de toda a tua família também. Que vocês celebrem muito o nosso eterno Deus. E, como a gente está acostumado a dizer, Hag Sukkot Sameach. Sukkot Sameach, pessoal.